Olá, amigos. Vamos tentar hoje o nosso estudo, a questão 614 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei natural. É uma questão muito bonita. Ela é o início do capítulo que trata das leis morais, né? E ela vem nos trazendo que a lei natural é a lei de Deus e que essa lei é a única verdadeira que existe. Ela nos indica o que devemos fazer, o que devemos deixar de fazer e nos diz que todas as vezes em que a gente faz aquilo que não devia, que ela indicou que devíamos deixar de fazer, a gente é infeliz, porque a gente se afastou da lei natural, que é a lei verdadeira, que rege o universo. Então, o afastamento dessa lei de Deus, que é a lei natural, ele nos traz sofrimento e dores, justamente aquilo que a gente não busca. É uma expressão de desarmonia, todas as vezes que a gente se afasta. E é interessante que Miramês nos traz um ensinamento dizendo como que a gente faz para acessar essa lei. Porque ele diz que a lei de Deus, essa lei natural, ela está gravada na gente, na nossa consciência. E que a gente acessa ela pelos caminhos da intuição, ou seja, pelos nossos sentimentos. E ele diz que para a gente buscar e encontrar essa lei, a profundidade do que ela nos traz, o caminho é aquele que Jesus nos deixou quando ele disse: batei e abrir-se-vos-á. Ele diz que esse caminho é o caminho que nos leva ao conhecimento de todas as leis da criação. Só que ele fala que bater nas portas espirituais é diferente da gente bater nas portas físicas. É um bater que depende das nossas intenções. São as intenções que dão a grandeza do nosso bater. Então, por exemplo, ele explica que a gente tem que buscar com interesse de aprender, mas tem que ser um interesse verdadeiro. A gente realmente quer compreender a profundidade dessas leis. Ele diz que depende do esforço próprio de todos os dias. E ele diz que a gente precisa estar imbuído da intenção verdadeira de orar e vigiar. Porque as nossas intenções valem muito naquilo que a gente está buscando, né? No aprendizado que a gente tem interesse em fazer. E é interessante que ele vem dizendo que a gente precisa fazer a vontade de Deus e a sua justiça. Ao fazermos a vontade de Deus e a sua justiça, o resto nos vem por acréscimo da misericórdia. Ou seja, a nossa parte, aquilo que a gente já compreende que é possível e que devemos fazer, a gente tem que se entregar a isso, mas se entregar de uma forma verdadeira. Veja só, o Miramês explica que se a gente quiser compreender a vontade de Deus na sua profundidade, a gente deve analisar pacientemente os seus feitos extraordinários. E é interessante, ele fala para a gente os feitos extraordinários, meditar na criação, na vida que circula em todo o universo, na inteligência que modela todas as formas e todas as expressões de vida. Ele fala para a gente conhecer a si mesmo, porque nós somos uma das mais extraordinárias expressões do Criador, uma das mais perfeitas, né? O nosso organismo, o funcionamento da nossa, não só da nossa fisiologia, mas também da nossa mentalidade, da nossa capacidade de criar, de pensar, de elaborar, de estruturar.
Então ele fala que a gente conhecer a nós mesmos é uma forma da gente encontrar essa força soberana que a tudo dirige e a tudo protege. Buscando ela onde? Na natureza. E quando Jesus se refere à natureza para tentar nos explicar a beleza do que é isso, ele fala numa passagem, uma das mais bonitas que tem no Evangelho, uma das mais poéticas e mais tocantes. Ele diz para a gente: olhai os lírios do campo, né? Ele fala: eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 29. Essa passagem dos lírios do campo quer nos trazer, segundo as explicações de Miramês, né? Ele quer nos dizer que a inteligência humana perde para a lei da natureza. Por mais inteligente que a gente seja, por maior que seja a nossa capacidade de criar, de elaborar e de fazer, isso tudo perde perante a harmonia da natureza, perante a lei que rege a natureza. E ele fala, vem tentando explicar assim, olha, veja só. No processamento das roupas naturais das flores, nem o rei, que se vestia com todo apuro, com linho e ouro, dos mais requintados, onde mãos hábeis preparavam, trabalhando com perfeição as vestes do rei, nem este rei se vestia como uma simples flor, trabalhada pela natureza, no silêncio da expressão de Deus. As flores são como o beijo das árvores em gratidão ao Criador. E ele vem nos dizer que uma simples flor, demonstra uma grandeza muito maior do que aquela que a gente muitas vezes tem fábricas, indústrias, coisas grandiosas para criar vestes especiais, hoje vestes até com proteção solar, tecidos cheios de brilho, de grandeza. Não se iguala à beleza daquilo que Deus é capaz de criar pela simples lei da natureza. Porque a lei da natureza, que é a lei natural, é muito mais perfeita, muito mais sábia e muito mais, uma capacidade muito maior do que aquela que hoje nós já somos capazes de criar. Nós tentamos imitar a grandeza do Senhor, a grandeza do Criador, mas ainda não conseguimos. Nós ainda estamos muito longe de realmente realizar aquilo que Deus realiza com tanta simplicidade e harmonia, conforme a gente vê na natureza. E aí, Miramês vem nos explicando, né, que essa lei natural, ela vai se dividindo ao infinito, né, e ela vai nos mostrando que toda a vida é envolvida no amor. Porque o amor é a fonte real de toda a beleza que existe. E Jesus pede pra gente vigiar e orar. De verdade. Manter vigilância e oração constante. Por quê? Porque no clima da vigilância e da oração, nós nos encontraremos frente a frente com as leis naturais. Olha que coisa linda. As leis naturais que nos protegem, como sendo as próprias mãos de Deus, estendidas para as criaturas. É uma coisa muito interessante, porque aí eu me lembro, nesse caso, eu me lembro do Sermão da Montanha, em que uma das passagens diz que os puros verão a Deus. E aí, veja só, quando Jesus diz isso no Sermão da Montanha, que os puros verão a Deus, e aqui ele vem dizer que vigiando e orando, nós vamos nos encontrar frente a frente com as leis naturais, que são as mãos de Deus. Então veja só, um dos caminhos para essa pureza que a gente busca para poder chegar até Deus é vigilância e oração. E isso Miramês já falou numa passagem anterior a respeito da oração sendo a chave da porta que nos permite acessar a grandeza do Criador. E aqui ele vem de novo nos dizer
A vigilância e a oração nos permitem acessar esse reino maravilhoso, que é o reino das leis de Deus, as leis naturais, aquelas que nós, na nossa pequenez, tentamos de várias formas reproduzir nos códigos humanos e, obviamente, sem o sucesso que a gente gostaria, porque nas relações humanas a gente encontra muitas e muitas vezes, nos conflitos que existem e na aplicação da lei que existe, a gente encontra sempre uma parte que sai satisfeita e uma parte que sai infeliz, insatisfeita, desatendida na sua busca. E aí a gente descobre que as leis humanas estão muito longe ainda de produzir a harmonia. A harmonia que são a sua finalidade. Elas são criadas para produzir a harmonia, mas na prática elas ainda não são capazes disso. No dia a dia a gente descobre isso. O quanto as pessoas saem descontentes com o resultado dos processos judiciais. E as leis de Deus não. Elas têm uma grandeza que permite que todos doem, todos recebam e saiam dentro de uma harmonia de equilíbrio, que significa paz. A paz social vem da harmonia. Enquanto que as leis humanas têm muita dificuldade ainda para promover a harmonia, porque elas trabalham com uma faca da retidão que corta as arestas e, como que eu posso dizer? Retira tudo aquilo que não se encaixa no texto da lei. As leis de Deus vão compondo todas as situações para que todos se sintam atendidos, acolhidos, que em cada caso seja pensado o lado de cada um e todos doando um pouco, às vezes ficando todos com um pouco menos, no todo o resultado seja de harmonia, de paz. São as leis naturais que nos permitem isso. E a gente deveria, talvez, segundo os ensinamentos que nós temos recebido, prestar mais atenção nelas. Para quê? Até para nos instruir o caminho para a gente fazer as nossas leis, né? Aquelas que realmente construíssem a paz social. Miramês vem explicando mais. Ele pede para a humanidade se voltar para a natureza, na observação das questões pequeninas, da harmonia que existe em cada conjunto, nos fatos que se mostram naturalmente, em tudo aquilo que está à nossa volta, em tudo aquilo que vem nos mostrar o grande livro de Deus, porque Deus fala com a gente através do livro da natureza. É onde Ele pode nos trazer os seus conselhos, as suas orientações, os seus chamados. É onde Ele vem e nos acessa a nossa mente, a nossa compreensão e acessa também o nosso sentimento, o nosso coração. O grande livro da natureza. E Miramês vem nos fazer um chamado para isso, para a gente prestar mais atenção nesse livro da natureza. Ele diz assim, olha, veja como é bonito isso. A natureza é a nossa mãe bondosa e santa. Mãe. Se Deus, o nosso Criador, como Jesus nos ensinou, é o nosso Pai de amor, a natureza é a nossa mãe bondosa e santa, que sabe preparar o alimento para todas as faixas de vida. O alimento bom, suficiente e necessário para todos os reinos da criação. E também para todas as escalas a qual pertencem os espíritos. Não apenas aos reinos da criação, mas também às escalas que abrange
enormidade da criação. Todos são atendidos no alimento que necessitam. E isso é uma coisa interessante, porque os reinos se alimentam de modo diferente, né? E inclusive dentro do reino hominal, as escalas criam necessidades alimentares diferentes. Porque a alimentação, a gente não pode esquecer que a alimentação não acontece só no corpo físico. A alimentação acontece também na nossa parte mental. A gente se alimenta de conhecimentos, a gente se alimenta de relacionamentos, a gente se alimenta das energias maravilhosas que Deus nos concede gratuitamente e que vão fazendo parte da nossa vida, da nossa busca, do nosso ser. É tudo muito bonito, é poético e ao mesmo tempo é encantador. Conforme a gente começa a refletir sobre essas questões, que são a expressão maior de Deus, né? A gente fica encantado, porque essas reflexões nos tocam ao coração. E Miramês vem, né? Isso é uma coisa, a grandiosidade dos espíritos já evoluídos, que já atingiram um grau de sabedoria. É interessante porque a gente percebe, por exemplo, nós ainda, espíritos em busca de sabedoria, vamos falar assim, a gente fala muito para dizer pouca coisa, né? Os espíritos sábios que vêm nos orientar, que têm uma grandiosidade, têm algo a mais para nos dar, eles falam pouco e dizem muito, né? E a gente precisa ficar refletindo muito naquilo que eles disseram, porque tem muito conteúdo ali, tem coisa para a gente pensar, mastigar, digerir e concluir coisas bacanas, né? Profundas. Então ele traz aqui agora, vou falar para vocês, ele traz nessas explicações a respeito da questão 614, ele traz algumas definições. Veja só como são definições pequenas, mas que têm uma profundidade e muito interessante. Ele fala assim, ó, a harmonia na mente é a lei natural, de onde vêm todas as qualidades. O que é a lei natural? A harmonia. E essa harmonia é a expressão de Deus, vocês vão ver aqui em frente. Desculpa, a expressão do amor. O amor existe na harmonia. Mais à frente ele fala do amor. Então veja só, a harmonia na mente é a lei natural, de onde vêm todas as qualidades. A desarmonia, o que é a desarmonia? A desarmonia altera as qualidades nobres, todas elas. Então a desarmonia é antinatural. As palavras bem postas no lábio, pronunciadas na ordem do amor, elas nos trazem um bem-estar indizível. O verbo desorientado perturba o ambiente em que vivemos e estraga as possibilidades de viver bem. Então as palavras bem pronunciadas, elas produzem bem-estar, produzem harmonia. As palavras desorientadas perturbam, estragam as possibilidades e impedem a gente de viver bem. Ou seja, elas quebram a harmonia. E o amor? O amor, na sua estrutura espiritual, ensinado por Jesus, é a fonte da felicidade. Veja só a ligação do amor com a harmonia. E o ódio? O ódio, que é a inversão do amor, ele desespera quem o provoca. E por onde ele passa, ele deixa a morte. Vejam só que coisa bonita. Então ele fala que a desarmonia, que é antinatural, muitas vezes provocada pelo verbo desorientado, estraga as possibilidades de viver bem e cria o ódio.
o ódio que desespera e vai deixando um rastro de morte. E a harmonia? A harmonia, que é a lei natural e permite o desabrochar de todas as qualidades, através das palavras bem postas, pronunciadas com amor, produzem um bem-estar indizível. E esse amor, ensinado por Jesus, é a fonte de toda a nossa felicidade. Que coisa bonita! Para fazer um fechamento, Miramês diz assim, que as leis naturais que moralizam, se a gente as procurar, procurar essas leis naturais, a gente vai trazer a moralização para dentro de nós mesmos. E essa moralização vai nos permitir viver bem, dentro das sequências da vida. Agora, se nós esquecermos essas leis naturais, nós vamos ser infelizes, porque a gente se afastou delas. Então, o caminho para a nossa felicidade é buscar as leis naturais, porque no caminho das leis naturais a gente vai encontrar o amor, vai encontrar a harmonia, vai encontrar a felicidade, vai encontrar todas aquelas buscas que são as nossas buscas mais profundas e verdadeiras, são os nossos anseios mais puros. A lição de hoje é maravilhosa, falando apenas de uma coisa que parece tão simples, Falando da lei natural. Agora, para falar dessa lei natural, vem a harmonia, vem as intenções, vem a grandiosidade da fábrica da natureza, que tudo cria de maravilhoso e ainda não conseguiu ser copiado por nenhuma das criações que o homem produziu. Olha, é algo assim para a gente se entregar, para a gente pensar com muito carinho e para a gente tentar no nosso dia a dia, muitas e muitas vezes a gente busca coisas grandes, A gente anseia por grandes conhecimentos, por coisas que são elaboradas, difíceis às vezes da nossa capacidade de alcançar. E aqui Miramês está nos trazendo, através do trabalho desse tema, que é a lei natural, ele está nos trazendo um convite para a simplicidade, para a gente olhar o que é pequenininho, o que está ao nosso alcance, o que está no nosso dia a dia, expresso através de todas as formas com que Deus expressa a sua conversa conosco na natureza, para a gente buscar nesses detalhes pequeninos a grandiosidade do Criador. E através dessa busca, a gente encontrar a nossa harmonia interior. E essa harmonia, que é o amor, vai nos trazer a felicidade que a gente tanto busca. Não é maravilhoso isso? Que a gente, de fato, consiga fazer essa busca. E que Jesus nos abençoe e continue nos iluminando, como Ele já vem fazendo há tanto tempo, que a gente possa continuar contando com essa sintonia, essa conexão, para encontrar aquilo que a gente há tanto tempo vem buscando. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe a todos. Boa noite.